E se a invasão que sempre imaginamos não viesse em naves de guerra, mas disfarçada de cometas? E se já estivessem aqui, navegando pelo sistema solar, e nós só percebêssemos quando fosse tarde demais? Em janeiro de 2024, o James Webb detectou algo que não deveria existir. Um objeto 100 vezes maior que qualquer visitante interestelar já registrado. E ele não está sozinho. Tem um parceiro menor, mais ágil, se movendo de forma que desafia toda a física que conhecemos. E os dois estão vindo na nossa direção. O objeto foi catalogado como C-2024 SUAN, descoberto pelo Telescópio Espacial de Monitoramento Solar, SOHO, em 15 de janeiro de 2024. A 2,8 unidades astronômicas do Sol, aproximadamente na órbita entre Marte e Júpiter, ele deveria ser apenas mais um cometa distante. Mas quando o James Webb apontou seus instrumentos infravermelhos para ele em fevereiro, a equipe percebeu algo perturbador. SUAN tem 4,2 quilômetros de diâmetro. Para você ter ideia, isso é 100 vezes o tamanho de 3I Atlas, o segundo objeto interestelar confirmado que visitou nosso sistema em 2023. É maior que qualquer cometa que já observamos de perto. E está viajando a 87 km por segundo. Velocidade hiperbólica, ou seja, não está preso gravitacionalmente ao Sol. Veio de fora. De muito, muito longe. Antes de mergulharmos mais fundo, se você quer descobrir o que esses objetos podem realmente ser, deixa o like e ativa o sino, porque essa história vai te fazer questionar se estamos realmente sozinhos observando o céu, ou se o céu está nos observando de volta. Porque o que os dados revelaram depois mudou tudo. A primeira coisa estranha foi o brilho. Cometas a quase 3 UA do Sol normalmente têm magnitude aparente de 14 ou mais fraca, praticamente invisíveis para telescópios amadores. SUAN está em magnitude 9,2, brilhante demais. Como se algo interno estivesse gerando luz própria, não apenas refletindo a luz solar. Mas aqui está o problema. Quando analisamos o espectro de luz que ele emite, não encontramos as linhas típicas de sublimação de gelo, água, CO2, metano. Em vez disso, o espectrômetro do James Webb mostrou assinaturas claras de níquel e cobalto, metais. Os mesmos que usamos para construir blindagens contra corrosão e radiação. Deixa eu explicar o que isso significa. Cometas são basicamente bolas de neve suja. Gelo, poeira, rochas. A essa distância do Sol, o que sublima é gelo de água e gases voláteis. Metais como níquel precisam de temperaturas acima de 1400 graus para vaporizar. Mas a temperatura de equilíbrio de SUAN, a 2,8 UA, é aproximadamente 150 graus. É como encontrar aço derretido dentro de um freezer industrial. E a equipe do Gemini South, observando em fevereiro, detectou algo ainda mais bizarro. A curva de brilho de SUAN não decaía como deveria. Cometas perdem brilho à medida que se afastam do periélio, porque a sublimação diminui. Mas SUAN estava mantendo um brilho constante, como se tivesse uma fonte interna de energia, como se estivesse protegido. Os cientistas começaram a chamá-lo de a fortaleza. Mas essa não foi a única coisa estranha que encontraram. Quando mergulhamos mais fundo na análise espectroscópica, a composição de SUAN revelou algo que não faz sentido em um objeto natural. A razão isotópica de deutério para hidrogênio, basicamente a impressão digital química que nos diz de onde uma molécula veio, estava completamente fora do padrão. Em cometas do Sistema Solar, a razão DH é cerca de 150 partes por milhão. Em cometas interestelares como 2I e Borisov, esperávamos algo semelhante, talvez um pouco diferente dependendo da nuvem molecular onde se formou. Mas SUAN? A razão DH estava em 8 partes por milhão. 8. Baixíssimo demais para qualquer processo natural conhecido. Sabe o que tem razão DH tão baixa assim? Hidrogênio processado em reatores de fusão, ou no interior de estrelas massivas, não em cometas. Mas então a equipe cavou ainda mais fundo. Eles usaram o ALMA, o Atacama Large Millimeter Array, para mapear a estrutura da cauda de SUAN. E aí que descobrimos algo que ninguém esperava.
A cauda tinha 18 milhões de quilômetros de comprimento. Para você ter noção, isso é maior que a distância entre a Terra e o Sol. É a maior cauda cometária já registrada na história da astronomia. Mas não era apenas o tamanho, era a estrutura. Caudas de cometas são caóticas, gás e poeira sendo expelidos pela pressão de radiação solar, empurrados pelo vento solar, espalhados de forma irregular. A cauda de Swan tinha geometria. Havia regiões mais densas espaçadas em intervalos regulares, como se pulsos de material estivessem sendo liberados de forma controlada, como micropropulsores corrigindo uma trajetória. E então, em março de 2024, quando voltaram a observar com o Hubble, perceberam que a cauda tinha mudado. Os pulsos agora estavam mais frequentes, como se Swan estivesse acelerando. Mas acelerando em direção a quê? Foi aí que lembraram de 3I Atlas. Deixa eu te dar o contexto. Em setembro de 2023, o sistema Pan-STARRS no Havaí detectou o terceiro objeto interestelar confirmado visitando nosso sistema solar. Catalogado como 3I Atlas, ele tinha aproximadamente 420 metros de diâmetro, do tamanho de um arranha-céu deitado no espaço. Órbita hiperbólica, velocidade de escape. Claramente não nasceu aqui. Na época, foi só uma curiosidade astronômica. Mais um visitante interestelar. Os cientistas observaram, catalogaram e seguiram em frente. Mas em abril de 2024, quando a equipe do James Webb estava analisando Swan, alguém percebeu algo perturbador. As órbitas de Swan e 3I Atlas estavam convergindo. Ambos estavam se aproximando do Sol ao mesmo tempo, vindos de direções opostas da galáxia, mas com trajetórias que os colocariam no periélio, o ponto mais próximo do Sol, com apenas 11 dias de diferença. Agora pensa comigo. A probabilidade de dois objetos interestelares, vindos de sistemas estelares completamente diferentes, chegarem ao nosso sistema solar no mesmo ano já é astronômica. A probabilidade de eles passarem pelo periélio com 11 dias de diferença? É como jogar duas agulhas de lados opostos do Oceano Atlântico e elas se encontrarem no meio. Não acontece por acaso, mas ficou ainda mais estranho, porque quando revisaram os dados de 3I Atlas, perceberam que ele também estava se comportando de forma incomum. 3I Atlas tinha mudado de cor. Em outubro de 2023, seu espectro era avermelhado, consistente com superfície rica em compostos orgânicos. Em fevereiro de 2024, estava azulado, como se a superfície tivesse sido renovada, como se camadas externas tivessem sido descartadas, revelando material interno diferente. E havia algo mais. A cada 8,7 horas, 3I Atlas apresentava um brilho súbito, um flash que durava cerca de 40 segundos. Os cientistas inicialmente acharam que era rotação, uma face mais reflexiva pegando luz solar. Mas quando modelaram a rotação, não batia. O objeto estaria girando de forma caótica, mudando seu eixo de rotação a cada poucos dias. Objetos no espaço não fazem isso, a menos que algo esteja ativamente controlando sua orientação. A equipe começou a chamar 3I Atlas de o drone. E aí, alguém fez a pergunta que ninguém queria fazer. E se eles estiverem se comunicando? Em maio de 2024, a equipe do James Webb fez algo que nunca tinha sido feito antes. Eles coordenaram observações simultâneas de Swan e 3I Atlas, usando o Webb, o Hubble e o Gemini South ao mesmo tempo. Queriam ver se havia alguma correlação entre os comportamentos dos dois objetos. E encontraram. Os pulsos na cauda de Swan, aquelas liberações rítmicas de material que pareciam micropropulsores, aconteciam a cada 8,7 horas. Exatamente o mesmo intervalo dos flashes de brilho de 3I Atlas. Espera, deixa eu repetir isso. Dois objetos, separados por mais de 400 milhões de quilômetros no espaço, vindos de lados opostos da galáxia, estavam sincronizados. Com precisão de segundos, a equipe rodou todas as simulações possíveis. Coincidência estatística? Probabilidade menor que 1 em 10 milhões. Ressonância orbital gravitacional? Impossível. Eles estavam longe demais um do outro. Efeito do vento solar? O vento solar não cria periodicidade de 8,7 horas. Não havia explicação natural.
E então, em 12 de junho de 2024, aconteceu algo que congelou a sala de controle do Webb. 3i Atlas executou uma manobra. Uma mudança de velocidade de 0,3 km/s, pequena, mas detectável. Não foi causada por desgaseificação, não havia emissão de gás suficiente. Não foi assistência gravitacional, não havia corpo massivo próximo. Foi propulsão. E 8,7 horas depois, Swan aumentou a intensidade dos pulsos em sua cauda. Como se estivesse respondendo. Como se dissesse, recebi a mensagem. E se Swan e 3i Atlas não forem dois objetos separados? E se forem duas partes do mesmo sistema? Pensa nisso por um momento. Swan, a fortaleza, é massivo, blindado, mantém brilho constante, emite metais que sugerem proteção contra a radiação, é projetado para durar. Para atravessar o espaço interestelar por milhões de anos sem se degradar. É a nave-mãe. 3i Atlas, o drone. É pequeno, ágil, muda de cor, executa manobras, sincroniza com Swan. É a sonda. O olho. O explorador. E ambos estão convergindo para o Sol agora, em maio de 2025. Não por acaso, mas porque essa é a missão. Observar uma estrela de perto. Coletar dados. Talvez procurar por sinais de civilização ao redor dela. Os dados sugerem algo que nenhum astrônomo quer dizer em voz alta. Nós não estamos observando visitantes interestelares aleatórios. Estamos observando um sistema de exploração projetado. Algo que foi enviado intencionalmente. Algo que atravessou anos-luz de espaço vazio com um propósito. E esse propósito parece ser o nosso Sol. Se isso for real, e todos os dados apontam que pode ser, então estamos testemunhando algo sem precedentes. Não apenas vida extraterrestre, mas tecnologia extraterrestre avançada. Algo capaz de cruzar distâncias interestelares, resistir à radiação cósmica por centenas de milhares de anos e executar manobras coordenadas ao chegar no sistema-alvo. E aqui está o que é realmente perturbador. Isso significa que há uma civilização lá fora com tecnologia para enviar sondas através da galáxia. E eles escolheram o nosso sistema solar. Por quê? Talvez estejam mapeando estrelas com planetas habitáveis. Talvez busquem recursos. Talvez apenas curiosidade científica. A versão deles das nossas sondas Voyager. Vagando pelo espaço carregando mensagens de uma espécie que olha para as estrelas e se pergunta: estamos sozinhos? Ou talvez estejam procurando por nós. Talvez detectaram nossa atmosfera rica em oxigênio. Nossos sinais de rádio vazando para o espaço há 100 anos. Talvez Swan e 3i Atlas não sejam as primeiras sondas que enviaram. Talvez haja outras, passando por sistemas estelares em toda a galáxia, esperando, observando, reportando de volta para casa. E a pergunta que me tira o sono é: o que acontece quando eles chegarem perto o suficiente? Quando passarem pelo periélio em maio de 2025, a menos de 0,3 UA do Sol, mais perto que a órbita de Mercúrio, o que vão fazer? Vão apenas passar e seguir para o espaço profundo, missão cumprida? Ou vão fazer algo, transmitir, liberar algo, mudar de trajetória em direção à Terra? Nós, humanos, acabamos de aprender a detectar exoplanetas. Acabamos de colocar o James Webb em órbita. Estamos engatinhando em exploração espacial. E se já estivermos sendo explorados? Se enquanto olhamos para fora, algo lá fora está olhando para dentro? A humanidade sempre se viu como a descobridora, mas talvez sejamos os descobertos. Há uma sensação estranha em perceber que o universo não é uma tela em branco esperando que a pintemos. É uma tela já pintada, onde somos apenas uma pincelada recente. Swan e 3i Atlas nos lembram que a galáxia é velha, 13 bilhões de anos, e nós somos jovens. Tão jovens que talvez ainda não tenhamos aprendido a linguagem que outros já falam há éons. Uma linguagem escrita não em ondas de rádio, mas em órbitas, em pulsos de luz, em dançar sincronizado através do vazio. Se essa descoberta te fez questionar o que realmente está viajando pelo nosso sistema solar agora, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que Swan e 3i Atlas são um sistema coordenado? Ou ainda acredita em coincidência?
Porque em maio de 2025, daqui a apenas alguns meses, ambos vão atingir o periélio. E essa pode ser nossa única chance de descobrir a verdade antes que desapareçam de volta para o espaço interestelar. E se você quer apoiar investigações mais profundas como essa, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Todos os grandes telescópios do mundo vão estar apontados para Swan e 3I Atlas em maio de 2025. O James Webb, o Hubble, os radiotelescópios do ALMA, o Very Large Telescope no Chile. Pela primeira vez na história, vamos observar objetos interestelares durante seu periélio com tecnologia de ponta. E talvez, só talvez, finalmente receberemos a resposta para a pergunta que fazemos há milênios. Ou talvez percebamos que a verdadeira pergunta nunca foi: estamos sozinhos? Talvez seja: há quanto tempo eles já sabem que estamos aqui? Porque no fim, a fortaleza e o drone podem estar nos observando. E nós acabamos de perceber que estamos sendo observados de volta.